Olá! Ainda estamos em Petrópolis. Já conhecemos a história da cidade, o circuito religioso e cultural e hoje, nosso último programa, nós vamos conhecer algumas instituições. Nós estamos aqui na Terra Santa, mas não é na Terra Santa de Jesus, lá em Israel. Nós estamos aqui na Terra Santa de Petrópolis com o Frei Moser. Frei Moser, o que é a Terra Santa? Muito bem. Vocês sabem, os telespectadores, que lá por 1800 e alguma coisa, houve um certo represamento das atividades da igreja. E então aconteceu que a ordem franciscana, normalmente os religiosos, a ordem franciscana não tinha mais quase ninguém. Vieram missionários do Chile. Por isso esse bairro aqui do Terra Santa chama-se Valparaíso, Vale do Paraíso, como lá Valparaíso no Chile. E esses missionários vieram para cá, implantaram uma fraternidade e construíram essa igreja de 1888. Aqui era uma espécie de chácara de Köhler, que foi o que traçou a cidade de Petrópolis, então no tempo do Império. E esses freis, eles faziam a coleta de donativos para enviar para a Terra Santa, lá em Jerusalém, Belém, para manter os cristãos. Até hoje é um grave problema, porque são poucos os cristãos e eles são muito pobres. Se não tiverem auxílio de fora, eles vão abandonando cada vez mais aqueles lugares santos. Todos os lugares santos, eles são custodiados pelos franciscanos, todos. E aqui, por que Terra Santa? Exatamente porque colhia donativos para os lugares santos. Essa, vamos chamar assim, fundação, era de leigos, mas espiritualmente subsidiada pelos franciscanos. Depois de um tempo, veio outra ordem religiosa para cá, no antigo Colégio São Vicente, onde fica o nosso Instituto Teológico Franciscano, hoje não é um instituto teológico, e aquele antigo Colégio São Vicente também assumiu essa capela, dentro da antiga paróquia de São Norberto, que hoje foi absorvida pela paróquia Santa Clara. Agora, o que funciona aqui? Primeiro, uma capela. Capela da Imaculada Conceição, 1888. Comunidade de fé, com uma missa aos sábados e uma missa aos domingos. Ela é muito simples na sua estrutura, mas lá no fundo vocês podem ver uma imagem da Assunção de Nossa Senhora ao céu, muito expressiva, e outras imagens também muito expressivas. Em seguida, nós temos uma escola conveniada com a Prefeitura Municipal. Foi totalmente renovada, como as imagens mostram. Nós temos, além da escola conveniada, uma creche com 110 crianças e já acertamos com a Prefeitura, daqui a pouco virão mais 60 crianças, então 170 crianças, não é, que fazem parte da creche. A Prefeitura subsidia essa creche. Nós recebemos as crianças com 6 meses na creche e elas continuam conosco até 12 anos, 11 anos. Nossa escola vai do berçário ao 5º ano.
as nossas diretrizes e parâmetros curriculares são seguidos, né, nacionais, as diretrizes do MEC. Nós temos também o carisma franciscano, nossa escola está inserida dentro, né, da igreja. E em todos os conteúdos a gente sempre procura, né, enaltecer os valores primordiais da amizade, respeito, cidadania. Nós então temos na escola 500 crianças, na creche 170 crianças e nos projetos complementares alternativos para a tarde, que se chama Centro Educacional Terra Santa, lá é Educandário Terra Santa, é escola, Centro Educacional Terra Santa, o que funciona? Mais ou menos 170 crianças, elas têm esporte, mais diversas oficinas, aprendizado, manual e também intelectual, reforço intelectual, tem vários jogos, tipos de jogos, enfim, é uma educação, eu diria assim, o mais plena possível. Do ponto de vista da alimentação, que por sinal é muito boa, do ponto de vista do exercício, do esporte para o desenvolvimento físico, do ponto de vista psicológico, temos evidentemente psicólogos e psicólogas, né? Inclusive as educadoras, elas são trabalhadas em seminários para poder serem mais aptas para a sua missão. E depois também, além disso, nós evidentemente cuidamos da parte espiritual, desde a creche, a escola, depois nos projetos alternativos, nós sempre de novo procuramos imprimir um espírito evangélico, no sentido amplo da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, e franciscano, que no fundo são sinônimos. Então, o que é o projeto franciscano? Se chama Cultura pela Paz. Nós queremos ajudar a criança a viver em paz. Vivemos no meio de tanta violência que elas tenham aqui um verdadeiro Valparaíso, um verdadeiro paraíso. E, finalmente, para terminar, como é que nós mantemos tudo isso? Olha, é um verdadeiro milagre que eu não sei explicar. Temos muitos eventos no salão, que fica aqui ao lado, e teremos outros no outro salão, que fica lá junto do Palácio Itaboraí, ou seja, são 2 salões, que são alugados para festa de casamento, para festa de 15 anos, batizado, enfim, não é? Várias festividades. E também nós desenvolvemos atividades com os pais, desenvolvemos atividades com os benfeitores, não é? Porque temos um certo número de benfeitores, mais ou menos constantes, não é? Enfim, é todo um trabalho que eu chamaria um núcleo de evangelização, no sentido pleno da palavra, e abrangendo todos os aspectos do ser humano. Frei Moser, conta pra gente sobre a editora Vozes, essa editora tão tradicional que já tem 110 anos. Nós estamos, nesse momento, exatamente no local onde há 110 anos teve início uma pequena impressora junto do convento dos franciscanos em Petrópolis, convento do Sagrado, e junto de uma escola que se chamava Escola Gratuita São José. Um dos nossos frades, querendo beneficiar as crianças pobres e não tendo livros, trouxe da Alemanha uma pequena impressora manual e publicou o primeiro livro de leitura. Antes do catecismo, ele publicou o primeiro livro de leitura.
E em seguida veio o primeiro catecismo, que muita gente que tem um pouco mais assim de experiência na vida conhece. E depois disso, naturalmente, que a editora foi se expandindo e, sobretudo, na década de 70, ela teve uma grande expansão no Brasil. Década de 70, nós tivemos toda uma coleção Teologia e Libertação e que foi traduzida em 5 idiomas. E depois também nós temos muitas traduções que nós fazemos do alemão, do francês, do espanhol, do italiano, de todas as línguas, digamos assim, indo-germânicas. E depois também o que acontece é que nós temos cerca de 5.000 títulos publicados ao longo desses 110 anos. E aí, por que eu comecei dizendo, começamos com um livro de leitura e só depois veio a catequese? É porque a editora Vozes, ela sempre teve 2 braços. O braço religioso, então vem livros de oração, livros de meditação, livros, eu diria assim, de catequese. A editora Voz é muito forte na catequese. E depois temos também o cultural. Cultural são todas as ciências humanas. Com a seguinte compreensão: se eu ajudo a construir a identidade de um ser humano, eu estou abrindo esse ser para o transcendente, para Deus. Se eu ajudo essa pessoa a se abrir para Deus, eu estou transformando essa pessoa numa pessoa mais humana. Porque quanto mais unidos a Deus, mais unidos nós podemos estar entre nós. Ou seja, é o mistério da encarnação. Deus se fez um de nós em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo nós somos como que divinizados. E você vai perguntar, mas qual é a importância de uma editora em termos de evangelização? No Brasil, felizmente, nós temos várias editoras católicas. Paulos, Paulinas, depois Ave Maria, depois a Santuário, não é? Espero não ter esquecido nenhuma, porque Canção Nova, eu fiz de brincadeira, eu sabia que você ia reclamar. Enfim, eu diria, editora Vozes é uma voz da humanidade em Jesus Cristo, inspirada no Evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão vendo o parque gráfico. É um parque muito bem aparelhado e vai ser aprimorado até o final desse ano. Então, um grande parque gráfico. Mas qual é o alcance evangelizador? Olha, na medida que nós levamos a palavra de Deus, que não está só na Bíblia, mas a palavra de Deus interpretada por tantas aspirações humanas, nessa medida nós estamos ajudando a construir o reino de Deus. Para vocês como é que nasce o livro até o livro ficar pronto na mão do consumidor final. Bem, o autor ele tem uma ideia e começa a escrever a sua ideia no computador ou no papel. Com isso ele cria um original e ele envia para as editoras. Chegando à nossa editora, é avaliado pelo editor se aquele tipo de livro está dentro da nossa linha editorial. Se o mesmo estiver dentro da nossa linha editorial, é passado esse original para um conselho editorial. O conselho aprovando o livro, esse original, ele é passado para a parte de editoração, diagramação e revisão do livro. Após feito todo esse trabalho, é enviado o arquivo para a gráfica. Chegando na gráfica, esse arquivo ele é transformado, é enviado do computador para uma máquina onde é gravada a chapa de alumínio, que é a matriz que será enviada na impressora offset para aí começar a impressão do livro. O arquivo da editora chega nesse computador
onde o operador imposiciona o livro. Após isso, ele imprime uma prova, que é enviada para nossos clientes, da nossa editora e de outras editoras que imprimem livro com a gente. Após a prova ser enviada para o cliente e aprovada pelo mesmo, retorna para a gráfica, onde que o operador faz a gravação desse arquivo nessa chapa. Após o processo de impressão, após a pré-impressão, a chapa é gravada e é trazida para o setor de impressão de offset, onde é colocada na máquina, no cilindro, para poder começar a imprimir a partir dessa matriz. O processo de impressão offset é um processo de impressão indireta, ou seja, é passada a tinta para a chapa, onde o cilindro de chapa passa para o cilindro de borracha e esse cilindro de borracha passa para o papel. E esse processo é feito continuamente, em sincronia, para que as folhas saiam com o registro certo. Ou seja, a primeira folha até a última saia da mesma forma. Após a impressão, agora nós vamos para a última parte do processo do livro, que é o acabamento. Começamos na dobra, onde os cadernos saem da impressão e vêm para essa máquina fazer a parte de dobra. Após a feita a dobra dos cadernos, é trazido para a máquina de alceamento fazer a junção dos cadernos. Ou seja, em cada estação é colocado um caderno de 32 páginas. Nessa primeira estação vai de 1 a 32, na segunda de 33 a 64, 65 a 128 e assim por diante. Nessa máquina é feita a junção de todos os cadernos para se formar o bloco do livro. Após isso vai ser feita a costura do livro. Aqui estamos mostrando o processo de costura do livro. Depois de alceado, os livros são costurados para que não solte com facilidade. Esse processo é um processo que dá muita resistência nos livros, com isso dando maior qualidade. Depois da costura, os livros são trazidos para a coladeira de capa, onde junta a capa com o miolo e faz a colagem do livro. Esse processo aqui é o último processo do livro, onde é cortado os 3 lados e a partir daí o livro já está pronto. Fica desse jeito, após cortar os 3 lados. Para concluir, eu diria o seguinte, o livro é algo de insubstituível.
mesmo e justamente nessa era da informática. Não, porque agora tudo é virtual em termos. Eu diria, não é uma concorrência, um vai ajudando o outro, não é? Seja o livro virtual, ajuda a pegar o livro de papel, o livro de papel ajuda a procurar no virtual. Eu não vejo oposição. Apenas eu queria dizer, é fundamental. Um povo que lê é um povo culto. Um povo culto é um povo educado. E um povo educado é um povo que respeita a Deus e a humanidade. E, eu diria, até todo o universo.